Olá, queridos! Shalom! É um prazer poder estar com vocês em mais uma aula. Que todos vocês tenham um dia agraciado e abençoado. O título da nossa segunda aula será Cristianismo e Dominação no Período Medieval. Cristianismo e Dominação no Período Medieval. A aula 1, o impacto cultural no cristianismo primitivo. E na aula 1 nós conseguimos perceber que o nascimento do cristianismo gerou tumulto e desconforto, né? Desconforto para a elite judaizante que estavam lidando com o problema de uma nova seita judaica crescendo, e depois o desconforto daqueles que se convertem ao cristianismo numa proposta de que Jesus seria o Cristo, o Messias, profetizado no Antigo Testamento de acordo à fé dos judeus, e um novo desconforto, com os gregos que se convertem ao cristianismo e proporcionam uma nova interpretação cristológica, interpretando Jesus à semelhança de Perseu e de Aquiles, interpretando Jesus à semelhança de Hércules, um semideus, e fazendo um verdadeiro fuzuê no mundo daquela época, E tudo isso é muito interessante porque mediante essas controvérsias cristológicas que crescem, você também tem a questão da perseguição do império, Até o Diocleciano, que antecede o Constantino na dominação do império, o cristianismo é alvo de muitas perseguições. Então ele está crescendo, novas interpretações cristológicas estão surgindo. Você tem judeus se convertendo ao cristianismo, você tem gregos se convertendo ao cristianismo, você tem o Império Romano querendo extirpar o cristianismo, e o fenômeno omelete, que quanto mais bate, mais cresce. Então, está ocorrendo os martírios. O imperador Nero matou, assassinou, martirizou muitos cristãos. O imperador Domiciano assassinou muitos cristãos. O imperador Marco Aurélio matou muitos cristãos, Tem um livro, até da editora CPAD, que ele se chama Os Mártires do Coliseu. Eu recomendo. E tem um livro que quando eu li, queridos, eu fiquei... Para mim, se você fizesse assim, caía sangue do livro, porque são coisas assim que não dá para acreditar que as pessoas faziam isso. Ele é um livro pela editora Mundo Cristão. É a história dos mártires. Embora seja para Mundo Cristão, que ela é uma editora que trabalha com bastante devocional, mas esse livro ele é muito bom. A própria CPAD comprou os direitos autorais e publicou esse livro também em uma capa vermelha. Não sei se vocês já leram. Então, esse período pré-medieval, vamos assim dizer, ele é marcado pelo sangue dos mártires. Para uma determinada pessoa sofrer torturas e não negar a fé, ela tem que ter muita convicção do que ela quer. Ela tem que ter muita certeza do que ela defende. E no período imperial, cristãos, eles foram crucificados de cabeça para baixo, crucificados em madeira em forma de X. Mulheres cristãs foram despidas e violentadas em praça pública. Então foi terrível, terrível, Percebam como o cristianismo ele mexeu com o Império Romano, ao ponto dos imperadores se preocupar de tal forma que eles só viam uma única solução, que era extirpar o cristianismo. Então o cristianismo ele
dá um giro de 180 graus no Império Romano, um giro de 180 graus no judaísmo neotestamentário e elitizado, que dominavam o templo herodiano, e dá um giro de 180 graus também no cristianismo de origem, porque aqueles que interpretavam Jesus como o Messias tiveram dificuldade de permanecer somente com a linha de que Jesus era o Messias, líder político, com a adesão às comunidades cristãs dos gregos e a nova compreensão cristológica de Cristo ser a semelhança de um Hércules, ser alguém que é semidivino. Então, tá tumultuando, né? O cristianismo, ele também é dividido entre períodos. Então, você pode dividir o cristianismo de origem. O que é o cristianismo de origem? É quando ele se originaliza. Então, o cristianismo de origem é esse cristianismo de Atos dos Apóstolos, onde os seguidores de Jesus são chamados de cristãos, e esse grupo advém do judaísmo e tem uma interpretação cristológica onde Jesus é o Cristo, é o Messias, líder político. Depois disso, nós vamos ter o chamado cristianismo primitivo. Então, alguns gostam de diferenciar. Cristianismo de origem é quando o cristianismo se originaliza. Cristianismo primitivo é quando esse cristianismo ele vai se tornando plural, vão ocorrendo novas variantes cristãs, e principalmente no século II, que seria o período patrístico do cristianismo primitivo, o cristianismo ele vai se pluralizando cada vez mais. Ele vai se tornando cada vez mais plural, com as controvérsias cristológicas e as novas interpretações apresentadas por gnósticos, docéticos e cristãos distintos, nestorianos, e vai embora. Então, esse período ainda é o período primitivo, que é empurrado até o concílio de Nicéia de 325 depois de Cristo. Então, percebam que é um período turbulento, O cristianismo, ele mexe com a questão da conduta. Ele mexe com a questão da conduta, ao ponto de o cristão ele se reunir para orar pelos imperadores. Eu vou dar um exemplo. No Brasil, nós temos uma grande quantidade de pessoas que eles sempre falam mal da política, porque a esquerda é isso, porque a direita é aquilo, e fica aquela redundância direita, esquerda e etc. E no final nunca tá bom. É um pouco difícil, nem sempre você tem uma orientação de uma liderança eclesiástica para orar, para que Deus possa abençoar o governo, quer seja de esquerda, quer seja de direita. No cristianismo primitivo, existia reuniões culticas em casas, em catacumbas e em cavernas, onde eles também oravam pedindo que Deus pudesse iluminar os olhos dos césares, dos imperadores. É bem aquela questão de você orar pelo seu inimigo, porque eles eram os perseguidores e ainda tinha cristãos orando por eles. É bem aqueles ensinos de Jesus de quando te pedir para andar 1 milha, ande 2. Quando te pedir a capa, dá a túnica. Quando te bater numa face, dá a outra. Essa cultura do cristianismo é muito interessante, porque às vezes a cultura do cristianismo ela vai à contracultura de uma determinada sociedade. Trazendo para os dias de hoje, Brasil, a cultura do cristianismo às vezes vai contra a cultura de alguns aspectos brasileiros, Até mesmo algumas comemorações
que para o cristianismo serão interpretadas como libertinagem, devassidão. E outros utilizam a terminologia mundanismo. No período medieval, alguns datam do século V ao século XV. Do século V ao século XV. O que nós temos do século V ao século XV? O cristianismo católico dominando, tendo em vista que Constantino contribui para que o cristianismo pudesse se tornar a religião do império. Ele contribui e o seu sucessor estabelece. Tá? Então, o próprio domingo, ele se torna o dia do Senhor, o dia da tolerância, aonde esses cristãos que se escondiam não precisariam se esconder, porque ficou uma data ecumênica. Você que quer adorar o Apolo, você tem direito de adorar o Apolo. Você que quer adorar Jesus, você tem direito de adorar Jesus. Houve um cessar das perseguições pelo edito que Constantino estabelece, e os cristãos poderiam se pronunciar publicamente sem se preocupar com as matanças, com os martírios. Isso foi muito bom para o cristianismo. Você ter liberdade para cultuar sem a represária do outro que entende que a sua religião é mal, né? Por exemplo, nós temos religiões contemporâneas que são extremamente extremistas e são pessoas que são realmente, eu vou utilizar o termo, sem noção, porque elas não se importam de tirar a vida do outro porque o outro defende uma religião que não é a deles. E eles ainda chamam o outro de infiel e entendem que se eles matarem esse infiel, eles receberão dádivas, porque eles estão fazendo a vontade do seu Deus. Então, percebam como a religião ela é impactante. Chegou um momento que o cristianismo se tornou a religião do Império Romano. E o Império Romano vai proporcionar que esse cristianismo ele se singularize, porque não adiantava tentar estabelecer o cristianismo de forma plural no império, porque existiria vários cristianismos dentro do Império Romano que queria adotar o cristianismo como religião dominante. Tudo bem, mas precisaria tomar cuidado com esse aspecto. Eles não queriam especificamente um cristianismo que fosse pluralizado. Esse cristianismo atanasiano, ariano, nestoriano, eles não queriam essa pluralidade no cristianismo. Então houve uma tentativa de afunilar o cristianismo. Houve uma tentativa muito forte de afunilar o cristianismo. Isso é muito interessante, queridos, muito interessante mesmo. Um outro aspecto, queridos, é como esse cristianismo ele vai se tornando agora o elemento de dominação dos povos conquistados. Só um minuto. Continuando, queridos, como esse cristianismo ele se torna um elemento de dominação, porque o Império Romano
dominava o mundo. O Império Romano estava dominando o mundo. Conforme o Império ele ia conquistando as partes nórdicas, o cristianismo ele ia exterminando as religiões. Como assim, professor? Simples. O cristianismo alcança localidades celtas. A religião dos celtas é a religião nórdica, aonde Odin, Thor, Freia, Loki são as divindades. E todo um politeísmo nórdico. Com a dominação do cristianismo, esses povos eles vão se convertendo por livre e espontânea pressão. O Império Romano dominava. E uma vez que ele vai abrangendo o seu território, ele vai crescendo e dominando. Ele não vai dominando só na força e na política. Ele vai também estabelecendo a bandeira do cristianismo, de tal forma que muitos chamados pagãos que não se convertem, eles são simplesmente assassinados. E alguns, para permanecer vivos, eles precisam se converter ao cristianismo. E isso implicava de se batizar publicamente, proporcionando que os seus compatriotas contemplassem esse nórdico, esse pagão, se convertendo ao cristianismo, sendo ali batizado por um sacerdote católico, e de alguma maneira no seu grupo ele seria rejeitado, porque teria aquele sentimento de que você traiu os deuses, você rejeitou os deuses, os nossos deuses você rejeitou por este Deus cristão, esse Deus cristão desse povo que nos dominou. Então o tema da nossa aula ele fala do cristianismo como dominação no período medieval, justamente porque o período medieval ele é evidenciado pela Igreja Católica vinculada ao Estado de Roma. E conforme o Estado ele vai crescendo, ele vai também inserindo a bandeira do cristianismo por livre e espontânea pressão e levando os povos conquistados a uma conversão por livre e espontânea pressão. Mas não deveria haver uma conversão através da pregação da palavra e essas pessoas serem convencidas de que Jesus ele é suficiente em detrimento aos seus deuses pagãos? Essa é a parte missiológica, vamos assim dizer, né? Que infelizmente não é o que ocorreu em grande parte das instituições, né? Ou melhor dizendo, não é o que ocorreu em grande parte dos exemplos de crescimento do Império Romano. O Império Romano ele vai crescendo e ele vai alargando terra e água e ele vai estabelecendo a bandeira do cristianismo. No Brasil aconteceu algo semelhante em 1500 com os portugueses conquistando o Brasil. Os jesuítas e o clero que veio na tentativa de catequizar os índios, eles também tiveram um pouco desse trabalho, porque você tem índios panteístas que adoram Tupã, e você vai ter um português que vai ter uma arma de fogo que vai olhar para aquele determinado índio e vai perguntar: você quer Jesus ou quer Tupã? E se dissesse que quer Tupã, morre. E depois que é alvejado, o outro índio ali amigo mexe nele, né?
e pergunta: você não vai acordar não, o flecha longa, o nome lá que eles davam um para o outro? Bem, não acordava, porque ele foi alvejado, morreu. E aí depois perguntava-se para o outro índio: você quer Tupã ou quer Jesus? Vendo a situação do amigo que estava morto, eu quero Jesus. Então, o cristianismo, ele vai se expandir. O cristianismo, ele vai se expandir propriamente pela dominação do império. O império vai crescer, o império vai se alastrar, o império vai conquistar partes da Europa que antes tinham sido dominadas pelos nórdicos, até mesmo pelos bárbaros. O Império Romano ele vai crescer, Roma Oriental, Roma Ocidental, antes da queda vai crescer e se fortalecer. E o cristianismo, ele não seria simplesmente a religião para nortear a conduta ética e moral do Império Romano. Ele seria a religião que estabeleceria o troféu do Império Romano. O que eu quero dizer com isso? Conquistamos a terra, conquistamos a água desse povo, conquistamos tudo desse povo. O nosso checkmate é fazer os vivos serem cristãos, é converter. Nesse aspecto, o cristianismo ele vem como uma forma de dominação. E no meio universitário se discute isso também. Por exemplo, no meu período de mestrado e doutorado em ciências da religião, eu conheci muitos protestantes, muitos padres, mas pelo fato de ser ciências da religião, eu conheci babaorixás, eu conheci xamãs, eu conheci bruxas uicas, eu até conheci uma monja mulher, uma monja que ela estava fazendo a dissertação de mestrado, fazendo uma crítica, porque para ser monja, ela tinha que observar cerca de 9 preceitos a mais do que um monge, só pelo fato dela ser mulher. E aí, um dos questionamentos dessas pessoas de outras religiões, no que se refere ao cristianismo, era justamente esse, que quando o cristianismo chegava naquela determinada aldeia, o cristianismo não dialogava de uma forma ecumênica para coexistir os missionários cristãos e aquele determinado grupo que adoravam a outra divindade. O cristianismo, ele de alguma maneira tentava, os missionários, os evangelizadores, catequizadores, de alguma maneira eles tentavam inserir na mente da pessoa evangelizada que a sua religião máter era uma religião errada e que o seu Deus não existia e que ela deveria substituir pelo cristianismo. E aí vem a questão da conversão. É claro que, olhando no aspecto eclesiástico, olhando no aspecto da missão evangelística da igreja, o papel é justamente esse, é testificar a obra redentora de Jesus para que as pessoas creiam em Jesus. Mas em contrapartida, com a conversão ao cristianismo, há a negação da religião anterior. Então, quem vem de uma religião de matriz africana, ou de um espiritismo kardecista, ou de uma religião oriental budista, a tendência é essa pessoa rejeitar a sua religião passada e agora ela se dar ao cristianismo. O cristianismo domina a sua vida ao ponto de nortear a sua conduta ética e moral. Bem, para alguns, isso é o poder transformador do cristianismo. E as experiências que talvez o próprio Cristo evidencia, porque nós temos na vida de Saulo de Tarso
fariseu, extremista do judaísmo, uma experiência tão marcante que quando ele tem esse encontro com Jesus, ele deixa de perseguir os cristãos para ser perseguido pela fé cristã. Foi uma experiência tão forte que o marcou de tal jeito que ele foi extremamente impactado. Algo fantástico. Então há realmente uma dominação, né? Então, trazendo nesse aspecto, mas no período medieval, a dominação era evidenciada pelo crescimento do império. O Império Romano está crescendo e tomando terra e água de povos vizinhos. E na proporção que o império cresce, o cristianismo cresce, porque o império estabelecerá a bandeira do cristianismo por livre e espontânea pressão. Novamente, o cristianismo gera confusão. É complexo, queridos, porque às vezes você tem ali um lar, todo mundo é islâmico. Quando um se converte ao cristianismo, é uma confusão terrível. Porque há casos de que os pais islâmicos, eles até expulsam os filhos de casa antes da maioridade. Se converter ao cristianismo e negar a sua divindade, eles são expulsos de casa, e os pais até dizem que não devem os chamar mais de filhos, de pais, né? Então gera confusão. Isso foi tão forte que em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo ele diz para as mulheres: mulher, se você se converteu e o seu marido consente em ficar contigo, não o deixe, porque a mulher cristã santifica o marido não cristão. 1 Coríntios capítulo 7, orientações paulinas. Agora, se o seu marido não consente em ficar contigo, então ele coloca uma condição, porque parece que em Corinto nós temos aquela questão da conversão ao cristianismo e do abandono da religião da cidade, que é a religião da deusa Afrodite. Afrodite é a deusa do amor, uma divindade cultuada em Corinto por séculos e a divindade que movimentava a economia da cidade. Porque por Corinto ser uma cidade portuária, você tem várias pessoas desembarcando em Corinto para vender e comprar e buscando nas sacerdotisas de Afrodite o prazer sexual para saciar os seus desejos, depois de 3 meses, 6 meses no mar. Enquanto isso, elas estão sendo pagas para fazer esse serviço da prostituição ritualística, da prostituição cultual, e ao mesmo tempo entendem que estão adorando Afrodite por esse ato. A economia está movimentando. Quando Paulo vem com o cristianismo, aí tem um problema. As sacerdotisas de Afrodite começam a se converter e começa a ter um problema na economia e começa a ter um problema religioso, porque agora tem uma outra divindade, e começa a ter um problema até estético, porque as sacerdotisas de Afrodite estão com seus cabelos tosquiados para identificá-las sacerdotisas atuantes, e vem Paulo e diz para elas colocarem o véu para se distinguirem das sacerdotisas atuantes e das que não são mais atuantes porque se converteu ao cristianismo. O cristianismo ele gera toda essa mudança, essa confusão, às vezes esse aspecto da dominação. Então, no aspecto eclesiástico, é uma dominação porque o cristianismo vem para estabelecer uma prioridade e uma veracidade religiosa onde Cristo ele é único e suficiente e o único digno de ser adorado, em detrimento àquele povo conquistado, ou que talvez um familiar que perdeu seu filho para o cristianismo, que era de uma outra religião, ele vai de alguma maneira dizer: cara, esse cristianismo veio aqui, levou o meu filho, aí dividiu a família, hoje ele só vem falar de que Jesus é o Salvador, de que eu preciso aceitar Jesus para ir morar no céu e etc. Gera uma confusão e gera também uma dominação.
Porque uma vez convertido ao cristianismo, essa pessoa geralmente é dominada pelo modelo de ser cristão. E dependendo da confissão, da confessionalidade institucional daquele grupo, essa pessoa será direcionada a ter uma prática cristã a partir dos ensinamentos de Jesus, a partir dos ensinamentos paulinos, das bem-aventuranças, do fruto do Espírito, de se abster das obras da carne. É uma mudança radical. E é uma pessoa que acaba sendo dominada por um novo modelo de ser, de viver, de agir, de interagir e de se comportar. Ficamos aqui nessa segunda aula, queridos. Espero que traga excelentes discussões e debates e logo mais caminharemos para a aula 3. Shalom!